Tudo tranquilo em casa? Começando Pitada de Português, agora na aula que você tem 27 vai ser a palavra ser. Lembra que em outras duas oportunidades, no Estude com o Professor, eu já apresentei esse cara. A ideia não é ser repetitivo, a ideia é tentar dar ao máximo a segurança de que você precisa para na hora de resolver as questões quando você estiver sozinho. Então a palavra ser ela pode ser duas coisas morfologicamente. A primeira delas é conjunção e depois nós vamos ver quando ela pode ser um pronome. Então não esqueça que morfologicamente a palavra ser pode ser conjunção e pronome oblíquo. Aqui eu separei três tipos de conjunção. Uma das mais famosas é quando o ser está ligando as orações, conjunção, e vai trocar pela palavra caso. E aí nessa hora vai ser uma conjunção condicional. Ela retornará para o projeto caso vir melhorias. Aqui eu até fiz questão de colocar uma coisinha para vocês. Está vendo esse ser? Perfeito. Está vendo esse vir? É o verbo ver. Vamos lembrar, o verbo ver no futuro do subjuntivo vira vir. O verbo vir, que está no terceiro exemplo, vai virar vier. O verbo reaver, que está no segundo exemplo, vai virar reouver. Lembra? Essa coisa toda aí que pode aparecer numa CAF, é mais perfil da CAF, é mais perfil da UDESC. E lá do Paraná. Paraná não, Rio Grande do Sul. Olha lá. Se reouver o dinheiro, caso reouver o dinheiro perdido, comprarei o livro. Aqui só para chamar a atenção, quando você coloca ela retornará para o projeto, isso é uma oração principal, e se vir melhorias, é a minha oração subordinada adverbial condicional, porque o nome da oração é o nome do conectivo. Aqui não há necessidade nenhuma de se colocar vírgula, porque a oração adverbial ela veio depois da oração principal. Já nos dois outros exemplos, com C, que dá para trocar por caso, primeiro foi colocada a oração subordinada adverbial condicional para depois aparecer a oração principal. Então, essa vírgula é obrigatória. Lembra que aqui em Santa Catarina tem mais ou menos, vai aparecer pergunta de pontuação. Eu vou fazer o FPR, eu vou fazer a URGS, vai ter pergunta de pontuação. Então, essa vírgula aí, eles vão perguntar, por exemplo, lá, qual é o motivo da vírgula? Porque é uma oração adverbial deslocada, no caso, uma oração adverbial condicional. Então, se você não vier, caso você não vier, teremos de arranjar um substituto. A segunda conjunção, o segundo tipo de conjunção, que o ser pode ser, é uma conjunção integrante. Obviamente que as perguntas que mais aparecem envolvendo conjunção integrante vestibular envolvem a palavra que, não necessariamente a palavra ser. Então aí outra coisinha, né? Tem alguns alunos que confundem, professor, esse ser é pronome conjunção. Você pode ver que quando eu falo não sei se o jogo foi adiado, o sei está ligando a mensagem do sei com o foi adiado. Ou seja, ele é uma ligação. Se ele é uma ligação, ele pode ter tecnicamente três classificações, né? Um pronome relativo, que nós nem vamos passar perto, uma preposição, que não é o caso agora, ou uma conjunção. Então, conectivo é aquilo que liga, é o nome genérico para algo que liga, tá? Aí, ó, no futuro avaliaremos se o plano é duradouro, examinamos se a proposta ia ser implementada. Verá bem, aí eu falo assim, mas por que esse ser não é conjunção integrante? Não é conjunção condicional? Primeiro, ele não troca por caso, não sei caso o jogo foi adiado. E segundo, qual é a técnica para descobrir uma conjunção integrante? Toda oração é substituída por isto. Eu não sei isto. Isto o quê? Se o jogo foi adiado. Se o jogo foi adiado. No futuro analisaremos isto. Isto o quê? Se o plano é duradouro. Examinamos isto. Isto o quê? Se a proposta ia ser implementada. Ou seja, a técnica para descobrir que o que é conjunção integrante, a mesma coisa para a palavra ser. E não esquece, o como pode ser conjunção integrante, o onde pode ser conjunção integrante e o quando pode ser conjunção integrante. Então, toma cuidado, não é só a palavra que ou esse exemplo que você está vendo. Uma pergunta bem rara, que até hoje eu só encontrei no Paraná, é essa daí, ó. A palavra ser pode ser conjunção causal. Aí você verificou aí que eu coloquei que ela vai ser equivalente ao já que. É uma conjunção que eu gosto de usar muito quando dá a ideia de causalidade, já que, visto que. Olha lá, não poderia ter vindo se não tinha onde ficar. Se você não veio, tivemos de arranjar um substituto. Olha o que eu queria interpretar. Você está vendo que o ser, vou pegar a primeira frase, está ligando o poderia ter vindo, que é uma locução verbal com 3, né? Onde tinha onde ficar. Tá. Aí você fala assim, tá, Pita, qual é o problema desse ser? Eu não posso trocar por caso. Não poderia ter vindo caso não tinha onde ficar. E segundo, não dá para falar não poderia ter vindo isto. Então, dá para falar não poderia ter vindo já que não tinha onde ficar. É bem raro isso aparecer, mas eu resolvi trazer aqui para vocês. Depois que você descobre que o ser é uma conjunção,
Aí você sabe a morfologia dele. Agora, nós vamos para o pronome. Quando o se é pronome, ele pode ser indeterminação sujeito, partícula passivadoura, pronome reflexivo, pronome recíproco, palavra expletiva de realce ou PIV, parte integrante de verbo. Os dois famosos vêm primeiro. Quando que eu sei que o se é índice de determinação sujeito? Quando ele estiver associado a um verbo de ligação, que é o era-se, venturoso, outrora. Quando ele estiver associado a um verbo transitivo indireto, que no caso é o verbo acreditar, pode acreditar na locução verbal, ou quando você tem um verbo intransitivo. Se você tiver um verbo de ligação e encaixou o se, você tem um verbo transitivo indireto e encaixou o se, e você tem um verbo intransitivo e encaixou a palavra se, você deixou o sujeito indeterminado. Como eu conversei essa semana com algumas pessoas, tem gente que fala assim, o verbo haver é um verbo impessoal, então o sujeito é inexistente. É a mesma coisa que o se? Não. O se é sujeito indeterminado. Então muita gente confunde indeterminado com inexistente. Quando a palavra se for indeterminação sujeito, o sujeito, alguém está pensando muito naquele lugar, alguém pode acreditar em astuto, ou não, alguém não pode, e alguém era aventuroso outrora. Mas eu só não sei dizer quem. Então, tem alguém executando essa ideia, porém, eu não consigo determinar, por isso que o sujeito é indeterminado. E lembra, para quem vai fazer a CAF, a concordância verbal obriga, quando o se aparecer como índice de determinação sujeito, a concordância obriga que o verbo fique no singular. Logicamente que venturoso está no singular, tá naquele lugar, mas olha, astuto está no plural e mesmo assim o verbo fica quieto no singular. Quando o se é índice de determinação sujeito, verbo obrigatoriamente no singular. Quando o se aparecer na sua vida, olha como que ela tem aparecido nas provas. Em quem brinca com fogo se dá mal. O termo se desempenha a função de índice de indeterminação do sujeito. São 4 afirmativas que eu vou fazer aí, tá? Você dá uma pausa no seu vídeo, mas é coisa da UFSC, tá? Bom, essa frase aí, vamos lá. Se dá mal, esse se aí você está vendo que ele é um pronome oblíquo, ele falou que ele é índice. Verdadeiro ou falso? Vamos lá? Falso. Por quê? Quem dá alguma coisa a alguém. Então, o verbo é transitivo direto e indireto, então eu não vou ter um índice. Segundo, quem está brincando com fogo? Vamos imaginar, o José. Então, José brinca com fogo, José se dá mal. Então, o sujeito desse verbo brincar e o sujeito desse verbo dar é a palavra quem. A partir do momento que eu sei quem é que está brincando com fogo, o José, sempre ele. Então, é por isso que essa proposição é falsa. Dá para entender essa primeira? Por que ela é falsa? Porque eu sei que quem está brincando... pessoal, mas eu não sei quem é esse quem. Querido, a física... Lembra? Vamos lá para a aula número 1 do ano, de português B. Quando você olha para a frase e a resposta, o sujeito, que é a resposta, está escrita em algum lugar, ele é simples ou composto. Perfeito? Vamos lá. Estima-se que e que se acostumou. Nas linhas 3 e 4, o vocábulo sublinhado indica que o sujeito é indeterminado 2 casos. Aí você vai dizer assim, professor, como é que eu vou me virar nessa questão, sendo que você não me colocou a frase? Aquilo que eu falo. Quando o vestibular, olha a federal fazendo a mesma pergunta, né? Ela vai lá e fala que o se me dá um sujeito indeterminado, o que você tem que fazer? Classificar o verbo. Vamos lá. Quem estima, estima alguém. Quem estima, estima alguma coisa. Esse verbo é transitivo direto. Então, esse se não é índice. Quem acostuma, acostuma alguma coisa? Não. Quem se acostuma com. Então, esse se eu sou obrigado a conjugar junto com o verbo acostumar. Ou seja, falso. Esse se aqui é partícula apassivadora e esse é o famoso PIV. Ou seja, eu não posso falar ele acostumou. Não, ele se acostumou. Isso daí tem valor, né, de fazer parte do verbo. Outra frase, né? Ela pode se comportar e usava-se fogo. O pronome se é um recurso gramatical empregado para indicar que o sujeito, em ambos os casos, é indeterminado. Verdadeiro ou falso nessa proposição? Usava-se fogo, pode se comportar. Olha o sujeito dela aqui, ó. Como é que você vai falar que isso aqui é verdadeiro? Quem se comporta, né? Mas olha só, o sujeito está aqui na minha cara. Como que eu vou falar que o sujeito... Indeterminado, alguém fez a ação, mas eu não vejo escrito na frase. Aí eu estou vendo a palavra, o sujeito ela. Então, como é que eu vou falar que o sujeito é indeterminado? Nada a ver. E esse ser aqui, o verbo usar é transitivo direto. Então, eu não tenho índice de terminação sujeito. Tá certo? E outra, o termo se desempenha nas duas ocorrências sublinhadas em
se encorparam à língua, já se usa salvar, que é aquela até associação do conectivo, né? O termo ser desempenha a mesma função que é indicar a indeterminação do sujeito. Já vou colocar, tá falso de novo. Olha quantas proposições apareceram com essa ideia. Por que isso acontece? Simples. Quando um professor explica para você que o sujeito indeterminado pode ter dois tipos, ou o verbo vem no plural, ele vem com a palavra ser, ele não mentiu para você, ele falou corretamente. Então, professor, como é que o sujeito é indeterminado? Então, quando eu falo roubar a velhinha, fugiram da cadeia, ou precisa-se de pedreiro. Ah, precisa de pedreiro, alguém está precisando de pedreiro. Sim, então o que acontece? A UFSC fez 4 perguntas em vários anos, parecidíssimas, só vendo as 4 aí. Fazendo o quê? Ah, os alunos aprenderam que tem um sujeito determinado, roubaram, fugiram, falaram, reclamaram, quando o verbo está na terceira plural, e quando o verbo vem com C. Mas esse C, quando vem o verbo, ele pode ser uma partícula e o sujeito vai estar do lado, ele pode ser uma palavra expletiva, sabe? Ele pode ser um monte de coisa. Então, você pode ver qual é o perfil de pergunta que a UFSC fez para você. Quando C é partícula passivadora, obrigatoriamente o verbo é transitivo direto, e eu tenho que inverter a frase. Olha lá. E o verbo agora pode ir plural, porque vai ter sujeito. Então, procuram-se atualmente pessoas confiáveis. Ó, quem procura alguém, então eu posso falar, pessoas confiáveis são procuradas. Jamais se impediu o comércio ilegal nas ruas. Comércio ilegal jamais foi impedido. Dá para fazer a outra voz passiva. Lembra, quando C é partícula passivadora, eu tenho uma voz passiva sintética. Voz passiva sintética quando eu tenho uma partícula passivadora, o pronome passivador. Esse pronome pessoal do caso oblíquo aí. Percebe-se que a proposta não agradou, né? A proposta não foi agradada, tá certo? Então esse C, quem percebe, percebe alguma coisa, quem pede, pede alguma coisa, quem procura, procura alguma coisa. Quando o verbo é transitivo direto e o C é encaixado, ele deixa na voz passiva. A voz passiva sintética vai ter o sujeito aqui do lado, ó. Pessoas confiáveis é o meu sujeito, por isso que o verbo é plural. Comércio ilegal é o meu sujeito, por isso que o verbo fica quieto no singular. E quando uma oração inteira é sujeito, o tal do sujeito oracional, ou oração subordinada substantiva subjetiva, você vai deixar o verbo também no singular. O pronome reflexivo diz o que ele está falando. A ação vai e volta para o sujeito. O sujeito faz ação e o sujeito sofre. Olha só, eu posso falar que o rapaz escondeu o dinheiro na igreja. Então, o rapaz fez ação e não sofreu. Agora, quando eu falo que o rapaz se escondeu na igreja, então ele fez isso com ele mesmo. Daí a ideia de voz reflexiva. Então, esse pronome é chamado de pronome reflexivo. Vovó se quer muito bem e a todos os netinhos. Então, ela se quer bem, ela está fazendo isso com ela mesma. Toda vez que eu tenho pronome reflexivo, eu tenho voz reflexiva. Quando é índice de indeterminação sujeito, a voz é ativa. Quando é PA, partícula passivadora, a voz é passiva. E agora você tem a voz reflexiva no item 3 e no item 4, do pronome recíproco, que também me dá uma voz reflexiva. Os torcedores se agrediram ainda no estádio. Qual é a ideia? Para que haja uma reciprocidade, o item A fez para o item B e o item B devolveu a ação. Então, o torcedor A agrediu o torcedor B e o torcedor B agrediu o torcedor A. Daí a ideia de voz reflexiva com pronome recíproco. Pronome recíproco tem que estar no plural. Todos os parentes se xingaram por causa da herança e nada foi resolvido, tá? Então eles se xingaram entre si. Perfeito? Então quando dá a ideia de entre si, pronome recíproco. 5. Quando ele for uma palavra expletivo de realce, é aquela que você tira e não vai acontecer absolutamente nada. Passaram-se décadas e ele não ficou rico como sonhara. Passaram-se décadas, eu poderia falar, passaram décadas. Então, ou seja, se eu colocar esse C, se eu tirar esse C, ele não vai fazer diferença nenhuma. Ele só está aí para dar um realce na frase, então, um chamamento na frase. Então, elas riram-se das frases que falaram com o gás hélio, que a voz fica fininha, né? Galera, esse verbo rir que você está vendo aqui, ó, apareceu há muito tempo atrás numa pergunta da UFSC. E, de novo, eles afirmavam que o sujeito era indeterminado. Era uma história de um avião que sobrevoava a região do contestado, né? Aí as pessoas que nunca tinham visto o avião ficavam jogando pedras. Aí o piloto, né, ele achava a graça daquilo.
Então, tem um parágrafo que fala, o piloto achava graça daquilo, né? Dos caboclos ficar jogando pedra no avião e, obviamente, não ia alcançar. No outro parágrafo, aparecia assim, que o avião ia, vinha, sobrevoava, tal, tal. E depois apareceu uma frase, ria-se das pedradas. Aí o cara fala assim, o sujeito é indeterminado, que a Firal falou, o sujeito é indeterminado. Não, eu sei que é o piloto. Né? Então, o piloto achava graça num parágrafo e no outro ria-se das pedradas, é a mesma pessoa. Então, por isso estava falso. Você vê o perfil. Eu não coloquei essa questão, porque primeiro era muito velho, e segundo eu tinha que colocar o texto, mas apesar que eu estou falando agora, né? Vai entender a cabeça do Pita. Mas quando você tem uma palavra expletiva de realce, você tira, o sujeito, ela vai continuar, a ação vai continuar, não vai mudar nada, não vai ser refletido, não vai ser nada. Elas riram-se das frases, ou elas riram das frases, não vai fazer diferença nenhuma. E um cara que eu respeito muito, porque ele apareceu recentemente na UFPR, né? É a parte integrante de verbo. Inclusive, a frase número 3 é ela, né? Quando você tiver um verbo pronominal, Pita, o que é um verbo pronominal? Aquele verbo que eu sou obrigado a conjugar com um pronome, obrigado com pronome. Por isso que o pronome vai fazer parte do verbo, parte que integra esse verbo. Então, esse primeiro exemplo, clássico pra caramba. Aliás, o primeiro e o segundo exemplo, eles são muito clássicos, né? Lembra aqui, ó, ela se feriu, né, ao ator que perdeu o emprego. Eu acho que eu copiei a frase errada, né? Mas ela se feriu quando o ator perdeu o emprego, sei lá. Ela se feriu. Se referiu ao ator. Eu que tô lendo errado. Puta, o Pita tá ficando burro. Ela se referiu ao ator. Agora deu certo. Galera, eu não posso falar ela referiu ao autor. Não pode falar isso. Tá certo? Então você, quando usar o verbo referir, tanto que eu não posso falar verbo referir, é verbo referir-se. Lembra dos verbos de ligação, que é o verbo tornar-se? Eu não posso falar. O verbo tornar existe sem o ser, mas significa voltar. Ele tornou a casa do pai. Mas quando eu falo ninguém se tornou advogado naquela família, não é voz reflexiva, tá? Esse verbo tornar é obrigado a conjugar com esse ser, tá certo? Então, quando um verbo é obrigado a conjugar com ser, ele é chamado de verbo pronominal, tá? E se o verbo é pronominal, faz parte desse verbo um pronome. Lembrando, pode ser o pronome me, pode ser o pronome te, pode ser o pronome nos e pode ser o pronome vos. Mas, Pita, por que você nunca falou isso? Porque a aula envolve a palavra ser. O pronome me nunca vai ser partícula, índice ou conjunção. Então a gente fala da palavra ser que ele tem uma gama maior de possibilidades. Como que pode aparecer? Vamos lá. Assinale a opção em que o ser funciona como índice de indeterminação do sujeito. Aí é uma pergunta clássica. Essa questão é da UDESC, é uma questão antiga, porque a UDESC não tem mais feito pergunta desse naipe. Se Tereza não for à festa, também não irei. A criança machucou-se na bicicleta. Trata-se do primeiro e último fundo do Brasil. Ele impôs-se uma disciplina rigorosa, ergueu-se, passou a toalha no rosto. Vamos lá. Mais importante também é a gente classificar as outras. Dá uma pausa no seu vídeo, cliquei, vamos lá. Trata-se do primeiro e último lá. Esse C é conjunção, que dá para trocar por caso. Caso Teresa não for à festa, também não irei. Machucou-se, a ação devolveu para o sujeito. Ele se impôs, a ação devolveu para o sujeito. Ele se ergueu, a ação voltou para o sujeito. Por isso que ele é pronome reflexivo. Vamos pegar o último exemplo. Pita, eu poderia falar, ele ergueu o carro? Pode. Então, o verbo erguer não é obrigatoriamente conjugado com a palavra ser. Eu posso falar que a criança machucou o pé? Sim, então o verbo machucar na letra B, ele não é obrigatoriamente conjugado com a palavra ser. Tá certo? Então, por isso que você não pode falar que é palavra, parte integrante de verbo. Então, quando você tem a mesma interpretação de texto, você tira o ser e devolve o ser, ele não vai ser parte integrante de verbo. Tá certo? Bom, aqui, quem trata, trata de alguém, quem trata, trata de alguma coisa, trata-se do primeiro, estou falando de alguma coisa que não está aparecendo aí. Eu quero deixar de forma indeterminada. Assinale a alternativa que contém correta classificação da palavra ser. Letra A. Se Deus quisesse que todos os homens fossem iguais, teria feito todos os americanos. Falou que esse ser é uma partícula apassivadora. Na letra B. Trata-se de papéis nada importantes. Ele falou que é um conectivo integrante. Letra C. Veremos se haverá trégua nesse longo combate. Falou que esse C é o índice de indeterminação do sujeito. Na letra D, quando ele entrou, ela nem se dignou a olhá-lo. Falou que esse C é um pronome reflexivo. E a última, a criança sorria-se feliz.
falou que é uma partícula de realce. Partícula de realce, palavra expletiva, tudo a mesma coisa. Um gabarito só está correto. Perfeito? Bom, o que a gente vai pedir? A palavra ser, isso já aconteceu uma vez na Federal, então ouve bem. A palavra ser, está aqui que você está vendo aqui com o mouse, ela não está perto de verbo. Então uma coisa eu já sei, ela não é pronome. Então se ela não é pronome, ela não pode ser partícula passivadora. Tá certo? Esse ser aqui é uma conjunção. Outra coisa, eu estou vendo na letra B o hífen. Se eu estou vendo o hífen na letra B, então eu já sei que isso é um pronome. Então esse conectivo, ou conjunção, não pode ser também. Tá? Aqui, ó, veremos se haverá trégua. Ele falou que esse se é índice de indeterminação do sujeito. Então, a primeira coisa, se ele é índice, ele tem que ser chamado, classificado morfologicamente, como pronome. Tá? Eu estou vendo veremos, cadê o mouse? Eu estou vendo veremos que está na primeira pessoa do plural. Espera aí. Se o se é índice, o verbo tem que ficar na terceira do singular. Tá certo? E quem vê alguém. Quem vê alguma coisa. O verbo é transitivo direto e não está na terceira pessoa singular. Como é que eu vou falar que esse é índice? Ah, Pita, mas tem outro verbo que está na terceira singular. Mas lembra? Quando o verbo haver significar existir, o verbo haver é transitivo direto. E verbo transitivo direto não pode ter índice. Ou seja, letras A, B e C, se você só olhar para a questão sem um pouquinho de medo, você vai ver que elas mesmas se eliminam. Quando ela entrou, ela nem se dignou a olhar, o pronome reflexivo, de repente pode devolver a ação, e a criança sorria-se feliz, pode ser uma palavra de realce. Então vamos lá, gabarito vai ser a letra E. Aí vem a classificação de todo mundo. Esse PIV que eu coloquei na letra D de dado, né, é parte integrante de verbo. Aqui tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que muita gente acha que só porque ele faz parte, todo PIV vai me dar uma ação parecida com a voz reflexiva, mas ele não é, tá? Nessa letra D de dado, quando ele entrou, ela nem se dignou, porque eu não posso conjugar o verbo dignar sem, né, a presença de um pronome. É por isso que ele vai ser o PIV, parte integrante de verbo, tá? Então aqui, ó, quem trata de alguém, verbo transitivo indireto. Esse se dá para trocar por caso Deus quisesse que todos os homens fossem iguais. Veremos isto que? Se haverá trégua nesse longo embate. E você verifica que quando vem a palavra se, você vai ter uma oração subordinada substantiva objetiva direta, né? Quando se é conjunção integrante, todo mundo vai trocar por isso. Então, nós, sujeito da oração principal, veremos, verbo da oração principal, isto, que é o que sobra. Beleza? E aqui na letra E, eu posso falar que a criança sorria feliz. Não vai mudar nada. Você verifica, o exemplo que eu dei foi com o verbo rir, essa questão da UDESC, também é da UDESC, veio com o verbo sorrir e a Federal colocou com o verbo rir. Então, ria-se, sorria-se, se sorria, se ria, não tem nada de reflexivo, tem de realce. Em qual período o se é uma conjunção integrante? Lembra de dar uma pausa aí. Perfeito? Vamos lá. Paraquedista se prepara para romper a barreira do som com o salto da estratosfera. Pelo que eu lembro, isso aí é tudo notícia de jornal. Um tecido comum pegaria fogo se fosse exposto diretamente a essa radiação. Na letra C, sabe-se também que a alimentação materna pode ter impacto na chance de a criança vir a desenvolver câncer. Letra D, Marilyn Monroe morreu aos 36 anos de forma trágica, vítima de uma overdose de medicamentos, e até hoje não se sabe se foi intencional, acidental ou provocada por alguma misteriosa conspiração política. Aquele caso que ela tinha, supostamente, com o presidente Kennedy. E letra E, não fale rápido demais. Se sua dicção não for boa, ninguém irá entender o que você diz. Vamos lá? Como que ficaria o gabarito aqui? Cliquei. Qual que é a condição integrante? Lembra? Qualquer condição integrante. Pode ser a palavra que, quando, onde, como. E a palavra se troca por isto. Então, aí você vai ter aqui, ó. Não se sabe isto. Isto o quê? Se foi intencional, acidental ou provocada por alguma misteriosa conspiração política. Tá certo? Como atrás aqui eu estou vendo o verbo saber com a palavra ser, que é partícula passivadora, isso aqui tem valor de sujeito. Tá? Sujeito oracional, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Paraquedista se prepara. Deixa eu ver, eu classifiquei? Ah, não classifiquei. Então volta. O paraquedista se prepara. Esse se tem valor reflexivo, porque eu posso falar que o paraquedista prepara a mochila.
tá certo? Então, eu não sou obrigado a conjugar o verbo preparar com a palavra ser. Tá? A segunda coisa, eu estou vendo que a ação vai para ele. Então, ele me prepara. Então, se eu falar, se o paraquedista me prepara, ele faz a ação e eu sofro. Tá? O objeto direto, aí ele tem função de passivo sempre. Agora, quando eu falo que ele se prepara, a ação foi devolvida para o sujeito. Um tecido comum pegaria fogo, C. Bom, esse C... desculpa. A letra A, o C, é pronome com valor de pronome reflexivo. Na letra B de bola, esse C está ligando a mensagem do verbo pegar com, né, o verbo expor, tá certo? Que fosse exposto, né? Que fosse exposto, então esse C é conjunção. Mas dá para falar um tecido como pegaria fogo caso fosse exposto diretamente a esta radiação. Ou seja, trocou por caso, é conjunção condicional. Letra C, sabe-se, veio, cadê o mouse? Veio com hífen. Se veio com hífen, eu já sei que ele é pronome. Se ele é pronome, não pode ser essa classificação. Sabe-se também que a alimentação materna. Quem sabe, sabe alguma coisa. Esse C vai ser uma partícula A passivadora. Sabe-se isto aqui. Então, esse C aqui é partícula passivadora, né? Que a alimentação materna pode ter impacto, vai ser o sujeito oracional ou oração subordinada substantiva subjetiva. Não fale rápido demais, caso sua dicção não for boa, ninguém irá entender. Esse último C é conjunção, mas como troca por caso como a letra B, é uma conjunção condicional. A frase, erros foram detectados em todos os setores, está corretamente transposta para a voz passiva pronominal em que frase aí? Então, erros foram detectados, está corretamente transposta. Ou seja, ele está avisando que essa frase tem uma voz passiva. Aí vamos lembrar, voz passiva com dois verbos, o verbo ser e o verbo no particípio. Quando eu tenho o verbo ser e o verbo no particípio, eu tenho a voz passiva analítica. Quando eu tenho o verbo ser e a voz passiva e o sujeito só sofre ação, eu tenho a voz passiva analítica. Toda vez que eu tenho uma voz passiva analítica, se eu quiser passar para a voz passiva sintética, eu também posso. Você verifica que esse exercício não falou em voz passiva sintética, ele falou em voz passiva pronominal. Tá certo? Pronominal. Deixa eu sair aqui que parece que o vídeo está falhando. Daqui a pouco eu volto, fui comprar pão. Vamos lá. Então, o que acontece? Voz passiva pronominal é a mesmíssima coisa que a voz passiva sintética. Tá? A mesma coisa. Detectou-se erros em todos os setores, é a letra A. Alguém detectou erros em todos os setores, é a letra B. Detectaram-se erros em todos os setores, é a letra C. Foi detectado erros em todos os setores, é a letra D de dado, e detectaram erros em todos os setores. Vamos lá. A primeira coisa, é uma coisa difícil do aluno lembrar, né? Mas se você estiver dando uma olhada, ele falou em voz passiva pronominal. Aí vai pegar aquele aluno que fala assim, nunca vi isso na minha vida. Fala assim, tudo bem, mas você lembra o que é pronominal? Pronominal veio da palavra pronome. Na letra A eu estou vendo pronome, na letra C eu estou vendo pronome e acabou. Então, se eu tiver que dar um chute, é o que eu falo. A gente não precisa saber tudo, mas alguma coisa seria interessante que nós soubéssemos, né, gente? Quando você verifica aí, voz passiva pronominal, puta, nem sei o que é voz passiva, como mais pronominal. Mas já que você encarou um vestibular, já que você encarou uma preparação, você lembra, pronominal tem que ter pronome. Então, ou o gabarito é letra A ou é letra C. A letra B, alguém detectou, o sujeito é simples e a voz é ativa, ele quer a voz passiva pronominal. Na letra D, foi detectado. O que foi detectado? Erros, quer dizer, continuou na voz passiva analítica e com erro de português. Porque o sujeito, tanto na frase original aqui, que é erros, aqui na letra D é erros. Então esse verbo deveria estar no plural. Tá certo? Ah, professor, e se ele colocasse erro no singular para atrapalhar a gente? Continuaria sendo voz passiva analítica, porque eu estou vendo dois verbos aqui, e na letra D eu estou vendo dois verbos aqui. E esse detectaram é voz ativa. Então, eles ali detectaram erros. Então, isso aqui é voz ativa com sujeito indeterminado. Ou o gabarito é letra A, ou o gabarito é letra C. Por que ele é letra C? Porque quando eu vejo um verbo transitivo direto, quem detecta alguma coisa, e eu somo a esse cara o C, esse C vai ser partícula apassivadora e voz passiva pronominal, voz passiva sintética. Então, a palavra erros, que vem logo em seguida, vai ser o meu sujeito. Lembra que vai dar para inverter, como está aqui na frase original.
Em todos os setores, você pode colocar onde você quiser, porque é um advérbio. Mas se você colocasse aqui, eles podiam ter colocado aqui, né? Aqui no comecinho da frase, teria que ter vírgula. Então, em todos os setores, vírgula, detectaram-se erros. Lembra? Quando o advérbio, a oração subordinada adverbial, a adjunta adverbial vem no lugar dele, que é no final da frase, não há necessidade nenhuma de colocar vírgula. Se ele jogasse aqui para o começo, poderiam ter aproveitado isso, né? Não fizeram. Continuando aí um pouquinho mais da palavra ser, agora um exercício com 5 frases e um relacione. Eu queria saber se você fez a tarefa. Qual seria a numeração? Lembra de dar uma pausa e se houver a necessidade. Bom, você está vendo que o C veio sem hífen e ele está ligando a mensagem do queria saber com a mensagem do verbo fazer. Moral da história, é um conectivo e o único item que traz essa ideia de conectivo, conjunção subordinativa, é a número 5. Olha lá, conjunção subordinativa integrante, porque você vai falar, eu queria saber isto. Isto o quê? Se você fez a tarefa. Acabou-se o que era doce. Bom, agora você está vendo que veio o hífen, moral da história, eu já sei que o número 5 não é, se bem que não tem necessidade de ficar repetindo. Olha lá, acabou-se o que era doce. O que você vai falar? Eu poderia muito bem falar, acabou o que era doce. Esse C, como o verbo é intransitivo, eu sei que isso aí não vai dar um sujeito indeterminado. O que era doce acabou. Esse é o meu sujeito, mas como o verbo é intransitivo, quando acaba, então eu tenho uma palavra de realce, uma partícula de realce, uma palavra expletiva. Suicidou-se, nada mais fazia sentido. Esse C, que você está vendo aí, ele se suicidou, ficaria sendo aquele verbo obrigatoriamente conjugado com o pronome. Então, o verbo suicidar-se é um verbo pronominal e esse C faz parte do verbo. Número 4, partícula integrante do verbo, parte integrante do verbo. E agora os dois que faltam, partícula passivadora e indeterminação sujeito, os dois veinhos conhecidos. Necessita-se de trabalhadores e sentia-se o cheiro da panela. Você vai ter nessa ordem aqui o número 2 primeiro, né? E indeterminação sujeito e depois partícula. O verbo necessitar é transitivo indireto, por isso que esse C é o indeterminação sujeito. E o verbo sentir é transitivo direto. Então, o cheiro da panela era sentido. Dá para inverter a frase. Essa sentia-se o cheiro é a voz passiva sintética. O cheiro da panela era sentido, é a voz passiva analítica. Mais um exercício. Olha lá, relacione também a palavra ser, tá certo? Ele me inquiriu se eu havia realizado os investimentos na bolsa. Quem me dera ser rico e investir na bolsa. Dá uma pausa aí no seu vídeo, qual é a classificação aqui? Cliquei. Esse C vai ser justamente aquele que vai ligar conjunção integrante ou conjunção subordinativa integrante. Ele me inquiriu isto o quê? Se eu havia realizado os investimentos na bolsa. Outra, a criança feriu-se com um prego enferrujado. Qual seria essa aí? A criança dá uma pausa, a criança feriu-se e ela fez isso com ela mesma, então é um pronome reflexivo. Olha lá, leciona-se português nessa sala, pelo menos é o que eu tento fazer. Leciona-se português, qual é a classificação desse C? Ele vai ser uma partícula apassivadora. Português é lecionado nessa sala. Todos serão aprovados se estudarem bastante. Todos serão aprovados caso, condicional, estudarem bastante. E aí sobra, foram-se para a praia assim que acabaram, de comer. Esse C é uma palavra expletiva, uma palavra de realce. Continuando, seus filhos devem informar sempre se vão se atrasar. Os termos em destaque classificam respectivamente como o quê? Seus filhos devem informar sempre se vão se atrasar. Como é que ficaria a brincadeira? Essa daí já vai direto, dá uma pausa no seu vídeo, cliquei. O gabarito é letra E. Por quê? Seus filhos devem informar sempre isto. Isto o quê? Se vão se atrasar, a única que tinha conjunção integrante é essa daqui. Não é pronome reflexivo porque eu estou vendo que ele está ligando a mensagem do deve informar com a mensagem do vão atrasar. Não é conformativa porque não dá para trocar por conforme. Não é pronome apassivador, porque, acabei de falar, está ligando as mensagens. E não é causal, porque não é. O máximo que eles podiam ter colocado é uma condicional aqui para dar um medo. E eles vão se atrasar, eles vão fazer isso com eles mesmos. Lembrando que aqui poderia até ser uma ideia de reciprocidade. Não, porque o filho A não vai atrasar o filho B e o filho B não vai atrasar o filho A. Cada um individualmente vai se atrasar. Perfeito? E para a gente ir embora para casa, assinale a alternativa sem partícula apassivadora, ou seja,
Todo mundo que você está vendo aí tem partícula pacificadora, só uma que não tem. Como é que ficaria a brincadeira? Cliquei, 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 o gabarito vai ser aqui, ó. Ele deixou-se vagar pela noite. Eu não poderia falar ele deixou vagar pela noite, tá certo? Então esse ser não é, faz parte aqui da ideia, isso daqui tem um valor reflexivo. Beleza, gente? Espero ter nos ajudado. Mais uma aula envolvendo a palavra ser, ósculos e amplexos.